E a segunda vantagem é que os triacilgliceróis, eles são hidrofóbicos e, portanto, não hidratados, diferente aí dos polissacarídeos, né, que são moléculas facilmente hidratadas. Uma vez que os triacilgliceróis não são hidratados, o organismo aí também não iria carregar o peso extra da água relacionada aí à hidratação, que é o que acontece com os polissacarídeos. A maior parte das gorduras naturais, né, como aquelas que são encontradas nos óleos vegetais, laticínios, gordura animal, elas são gorduras mistas, complexas aí de trigliceróis simples e também trigliceróis mistos. E essas gorduras, elas contêm aí uma variedade de ácidos graxos que vão se diferenciar no comprimento da cadeia e também no grau de saturação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui a gente está apresentando uma tabela que demonstra, né, a composição de ácidos graxos de 3 gorduras aí alimentares. Então, nós temos aqui o azeite de oliva, né, o óleo de oliva. Nós temos a manteiga, no seu estado aí pastoso, ou também sólido, também dito sólido mole. Nós temos também a gordura da carne bovina, no estado aí sólido duro. Isso acontece, pessoal, porque, por exemplo, os pontos, né, de fusão dessas gorduras naturais que a gente apresentou aqui, e, portanto, né, o seu estado físico, aí, há uma temperatura ambiente que eles estão considerando aí a 25 graus, variam aí de acordo com a composição de ácidos graxos. Então, por que, que o azeite de oliva está no estado líquido, a manteiga no estado sólido mole e a gordura da carne bovina no sólido duro? Tudo não é lipídio, tudo não é gordura, tudo não é ácido graxo? Por que, que se apresentam, né, numa mesma temperatura, como no caso de 25 graus, cada um está em uma determinada forma? Por que, que isso acontece? A diferença, ela vai estar aí na composição de ácidos graxos. Então, aqui em cinza, nós estamos representando os ácidos graxos com 16 carbonos e 18, estando aí saturados. Em verde, né, a gente está representando os ácidos graxos com 16 carbonos e também 18, porém insaturado. Nós aqui em amarelo estamos representando os ácidos graxos, né, com 4 carbonos até 14 carbonos, porém saturados. E essa diversidade na composição, né, essa alteração da composição em cada um, né, desses óleos, vai determinar aí o ponto de fusão, né, a solubilidade ou não a uma determinada temperatura. Nesse caso aqui, os autores estão considerando a 25 graus como uma temperatura ambiente. Como a gente pode observar, o óleo aqui, o azeite de oliva, ele tem uma alta, né, proporção de ácidos graxos insaturados. Ou seja, se a gente for olhar aqui, a parte verde, que está representando os insaturados, é muito maior aqui no azeite de oliva. E isso explica o seu estado líquido a 25 graus, porque nós falamos que os ácidos graxos insaturados, eles tendem a ser mais instáveis, formar menos ligações de Van der Waals, eles tendem a se cristalizar menos, a compactar menos, por conta das duplas ligações que vão favorecer a conformação cis, e isso faz com que promova, na verdade, uma separação dos átomos. E essa separação dos átomos não favorece o empacotamento dos ácidos graxos por conta das ligações de Van der Waals. Na manteiga, por que a 25 graus ela está aí no seu estado sólido mole, né, ou também pastoso? Porque a maior proporção de ácidos graxos saturados de cadeia longa, ou seja, carbono 16 e 18 aqui saturado, na manteiga, causa aí um aumento no ponto de fusão.
né, de um modo aí que a manteiga ela vai se apresentar aí num sólido mole, ou também dito, né, de pastoso ou sólido macio, a uma temperatura ambiente. Por conta dos ácidos graxos de cadeia saturada, eleva-se um pouco mais o ponto de fusão e por isso que ela fica nesse estado aí pastoso, tá? Não é nem duro, né, não é nem sólido duro e nem líquido, é pastoso. Agora, a gordura da carne bovina, ela apresenta aí uma proporção maior, né, de ácidos graxos saturadas de cadeia longa e por isso ácidos graxos saturados tendem a empacotar, tendem a formar mais ligações de Van der Waals e tendem a se cristalizar. Por isso que a gordura aí na carne bovina apresenta, né, em um estado sólido duro, porque o ponto de fusão é mais elevado. Então, pessoal, quando os alimentos ricos em lipídios eles são expostos por muito tempo ao oxigênio do ar, eles podem, né, estragar e se tornar aí o que a gente chama de rançoso. Fala assim, essa manteiga tá rançosa, né? Normalmente a gente faz esse tipo de comentário quando a gente sente um gosto e um cheiro aí desagradável. Esse cheiro e esse gosto desagradável estão aí associados ao que a gente chama de rancificação. E esse processo de rancificação, ele resulta, né, na clivagem aí oxidativa das ligações duplas dos ácidos graxos insaturados. Essa oxidação, ou seja, a perda dessas ligações duplas dos ácidos graxos insaturados, resulta na produção de aldeídos, né, ou seja, alguns compostos, no caso aldeídos, e também de ácidos carboxílicos, que apresentam, né, um comprimento aí bem menor do que a cadeia original lá do ácido graxo. Pela cadeia, então, ficar menor por conta da formação desses aldeídos, desses ácidos carboxílicos, e isso faz, então, com que aumente a volatilidade. E, por isso, esses compostos eles apresentam a capacidade de dispersar prontamente aí pelo ar e alcança aí as nossas narinas, por exemplo. Então, às vezes, mesmo sem degustar, a gente consegue sentir um cheiro aí desagradável. Então, ao longo aí, né, do tempo, para, né, aumentar o prazo de validade, né, dos óleos vegetais de cozinha e também para aumentar a estabilidade desses óleos em temperaturas elevadas, né, que é muito utilizados aí na fritura, esses óleos vegetais eles, né, acabam na indústria aí sendo preparados por uma hidrogenação, que a gente chama de hidrogenação parcial. Esse processo, pessoal, de hidrogenação parcial, o que ele faz? Ele converte muita ligação, né, muitas das ligações duplas que estão lá na configuração cis dos ácidos graxos em ligações simples. Como é que eles fazem isso? Adicionando hidrogênio através de um processo que a gente chama de hidrogenação. Então, rompe-se algumas ligações duplas, né, na configuração cis e forma-se ligações simples. E isso simplesmente porque adicionou hidrogênio, né, fez um processo que a gente chama de hidrogenação. E com isso, a gente consegue, então, através do processo de hidrogenação, aumentar aí o ponto de fusão dos óleos de forma aí que eles fiquem mais próximos do estado aí sólido em temperatura ambiente. Então, a margarina, por exemplo, ela é produzida assim, através aí, a partir de óleos vegetais. É feita hidrogenação até o ponto, né, que rompe-se tantas duplas ligações, né, formam-se tantas ligações simples que a gente muda o estado aí daquele óleo, né? Ele sai aí do estado líquido e vai para o estado pastoso. Então, porém, né, essa evolução da indústria, buscando alimentos com qualidade melhor, com maior prazo de validade, resultou, né, em um efeito indesejado.
que é o processo de hidrogenação, levando então à formação de algumas ligações duplas cis, sendo convertidas aí em ligações duplas trans. E por isso, né, que depois de contar toda essa história para vocês, que eu mostro então aí a tabela 10.2, que traz para a gente aí os ácidos graxos trans em alguns fast foods e lanches. Então, se a gente for observar o conteúdo de ácidos graxos trans lá na batata frita, se a gente for olhar em uma porção típica em gramas aí de 4 a 6, então a gente tem uma porcentagem de ácidos graxos totais de 28 a 36, hambúrgueres 28%, nuggets de frango empanado 25, pizza 9, salgadinho de milho 22, sonho 25, muff 14, barra de chocolate 2. Né? E o que a gente tem visto? Hoje, né, existem fortes evidências de que o consumo, né, de alimentos que contêm aí esses ácidos graxos trans estão aí frequentemente associados ao que a gente chama popularmente as gorduras trans. E o que né, os pesquisadores vêm observando e os nutricionistas, quem trabalha nessa área? Que esses ácidos graxos trans, ou seja, essas gorduras trans, elas levam aí a uma maior incidência de doenças cardiovasculares e que evitar essas gorduras na dieta reduz aí bastante, né, o risco de doenças cardíacas. Então, eu trouxe uma imagem, também vou linkar um vídeo mostrando para vocês o processo de hidrogenação. Essa imagem, então, né, pessoal, mostra aqui para a gente um triacilglicerídeo ou triacilglicerol que sofre um processo de hidrogenação. Então, aqui a gente tem o glicerol e tem a cadeia acila, né, ou a cadeia hidrocarbonada. O que a gente observa? Que existem alguns pontos que a gente tem a dupla ligação. Então, eu tenho uma dupla ligação aqui, eu tenho uma outra nessa região, nesse terceiro aqui eu também tenho dupla ligação. Então, o processo de hidrogenação é um processo no qual a gente tem uma reação química que vai consistir na adição de hidrogênios. Então, é feita a hidrogenação, ou seja, vai adicionando hidrogênio no sistema, e esse hidrogênio, então, vem e se liga o carbono, e com isso, rompe-se. Onde eu tinha uma dupla ligação, agora eu não tenho mais. Só que acontece 100%, a hidrogenação ela é 100% efetiva? Não, porque existem algumas regiões que as duplas ligações permanecem. E em outras, aonde que a configuração era para, né, que era cis, em vez de permanecer cis, ao realizar a hidrogenação, pode acontecer dessa configuração, além de não romper a dupla ligação, ao invés da configuração ser cis, agora ela partir então a ser uma configuração trans. E é aí onde está o problema em relação às doenças cardíacas que eu citei no slide anterior. Bom,